Seja o centro, seja o tudo em meu coração, Senhor. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez a fim de meditarmos na Palavra de Deus. Meu nome é Edivaldo e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Jó, capítulo 1, verso 1. Assim diz a palavra do Senhor. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Nós estamos meditando na importância do sacerdote ou no papel do sacerdote. E já vimos que a função do sacerdote é abençoar o povo, é abençoar as pessoas que Deus coloca sob sua responsabilidade. E aqui nós temos no livro de Jó, passaremos a meditar sobre esse homem de Deus, sobre a sua função dentro da família. Jó, ele exerceu o seu sacerdócio dentro da sua família da maneira que agradava a Deus. Mas antes de falarmos dessa função sacerdotal dentro do lar, é necessário pensarmos que o sacerdote, ele precisa, em primeiro lugar, ser um padrão para a sua família. Sempre quando nós pensamos em Jó, geralmente o que vem em nossa mente é o fato dele ter tido tanta paciência em meio ao sofrimento. E é a verdade. Até o Novo Testamento, quando lembra de Jó, ele é lembrado pela sua paciência. Diz o livro de Tiago, capítulo 5, verso 11. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e viste que fim o Senhor lhe deu. Mas Jó tinha outras características que o distinguia das pessoas de sua época. E também chamava a atenção, sobretudo, do seu Criador. Jó era o orgulho de Deus aqui na terra. Era uma pessoa em quem Deus podia confiar que jamais o desapontaria ou desonraria. Ele cumpria suas obrigações para com Deus e para com a sua família. Ele era realmente o sacerdote do seu lar. Sacerdotes, como já vimos, são homens designados por Deus para conduzir outros homens a Deus. Já vimos também que no Novo Testamento a Escritura afirma, em 1 Pedro 2:9, que todos são sacerdotes. Todos aqueles que se converteram ao Senhor, homens e mulheres, são sacerdotes do Altíssimo. Portanto, pensando na família, os pais têm um sacerdócio especial. Eles devem conduzir seus filhos a Deus, servindo de padrão, de exemplo para eles. É o que Deus espera. A palavra exemplo ou padrão significa uma cópia exata daquilo que alguém possa olhar e seguir. Neste caso, devemos perguntar se nós, pais, estamos servindo de exemplo para os nossos filhos. Quando eu penso em caráter como o de Jó,
Estou pensando no fato de que se ele fosse um cristão nos dias de hoje, ele era cristão dentro do prédio onde se reúne a igreja, e ele era cristão quando chegava em casa. Nada é mais destrutivo dentro das famílias do que a incoerência, que derruba a credibilidade de um pai, de uma mãe ou de um filho, que vive uma vida na igreja e outra fora dela. A carta de 2 Timóteo nos diz, no capítulo 2, verso 15, procura apresentar-te a Deus aprovado. Jó era esse tipo de servo de Deus, que se apresentava aprovado diante do Pai, a ponto de impressioná-lo. O que fazia parte desse caráter aprovado de Jó, que impressionou tanto Deus? Para quem conhece a história, sabe que Jó foi desafiado de todos os modos, perdendo seus bens, perdendo seus filhos, perdendo sua saúde, e mesmo assim manteve a sua integridade e o seu caráter. Mas o que fazia parte disso que impressionou tanto o Criador? Quando eu falo que impressionou Deus, é por causa do comentário que o próprio Deus faz a respeito de Jó, no capítulo 1, verso 8. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Integridade. Você sabe o que é integridade? Sabe o que significa isso? Alguém que não vende a sua justiça ou o fato de ser justo, honesto, íntegro, apesar do sofrimento e das injustiças que sofre. É uma qualidade de caráter pela qual a pessoa age de acordo com o que pela lei de Deus é considerado certo, justo e bom. O que é que tem conduzido a sua vida? As circunstâncias ou a palavra de Deus? Seus filhos ou quem está ao seu redor tem percebido que você mantém a sua integridade, apesar da dor, do sofrimento, das injustiças, dos prejuízos. Ainda assim, você mantém a sua integridade. É disso que a família precisa. Também outra característica que chamou a atenção de Deus nesse homem foi o fato dele ser justo ou reto. Retidão no sentido de que ele praticava aquilo que Deus esperava dele. Aquilo que é justo aos olhos de Deus e não aos seus próprios olhos. Nós temos a nossa própria justiça, mas normalmente a maneira com que nós agimos em nossa própria defesa, em nossa própria justiça, vai contra a justiça de Deus. Portanto, seja justo, mas aos olhos de Deus e não aos seus próprios olhos. Uma outra característica de Jó é que ele era um homem temente a Deus. Era alguém que respeitava a Deus, não apenas quando estava envolvido com pessoas, mas ele fazia ou respeitava o seu Senhor em todo o tempo. E a maneira dele mostrar o seu respeito por Deus é na outra característica mencionada. Ele evitava fazer o mal.
Jó era alguém que fugia de toda aparência de mal. Isso não significa que Jó não pecasse, mas que ele evitava, que ele fugia para não pecar. Ele sabia que essas qualidades precisavam ser buscadas para que seu relacionamento com Deus fosse aberto em todas as áreas de sua vida e assim servisse de exemplo para os seus filhos. O sacerdote é um padrão, é um exemplo para os outros. Jesus disse para os seus discípulos numa ocasião em que ensinou sobre humildade: porque eu vos dei o exemplo, o modelo, para que vocês façam como eu fiz. João 13,15. Pais, vocês podem dizer isso a seu filho? Me imitem. Me imitem. Façam como eu fiz. Sigam o meu exemplo. Filhos, vocês que já são servos de Deus e têm uma função sacerdotal também, vocês podem dizer isso a seus pais? Pais, sigam o meu exemplo. Faça como eu estou fazendo. Esse exemplo de moralidade, exemplo de justiça, de integridade. Todos nós, cristãos, temos um sacerdócio para exercer. E tudo começa com o meu exemplo para aqueles que pretendo conduzir até a presença de Deus. Pais e mães são sacerdotes do lar. Ninguém pode substituí-los nesta tarefa. Portanto, desenvolvam sua vida devocional e espiritual, de modo que seus filhos possam fazer isso com as famílias deles no futuro. Compartilhe com seus filhos, não apenas dizendo como se faz, mas mostrando na prática como se faz. Faça com que seu entusiasmo, pais, façam com que seu entusiasmo pelas coisas espirituais contagie toda a sua família e juntos possam caminhar no temor do Senhor para a eternidade. E lá encontraremos Jó, homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava o mal, servindo assim de exemplo para a sua família. Que Deus te abençoe.